Boa tarde para quem está entrando agora, para quem vai assistir essa ministração. A gente está só começando, mas já prepara o teu coração, porque eu creio que da mesma forma que aqui ao vivo, eu creio que pode acontecer alguma resistência de pessoas que têm que estar aqui assistindo não estarem, porque o inimigo está tentando fazer coisas para que alguém não ouça isso. Ao mesmo tempo também que você comece a assistir, ai, depois eu assisto. Mas fique então até o final, porque Deus quer falar com a gente hoje. E eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda tentativa do inimigo de parar aquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor é poderoso, o diabo é desse tamaninho, não é nada. O Senhor é poderoso, e é isso que a gente tem que levar em conta. Amém? E eu quero começar dizendo que hoje pela manhã, eu abri os olhos e o Senhor falou uma coisa comigo. E eu falei, opa, cura. O Senhor quer falar sobre cura. Mas não é somente sobre cura física. Ele quer falar sobre cura integral. Corpo, alma e espírito. Todas nós precisamos de cura. Corpo, alma e espírito. E quando o Senhor falou cura, e o Senhor falou assim: Eu dei tudo. Se eu chorar, vocês já sabem, né? Que eu, às vezes eu sou chorona mesmo. E amém. O Espírito Santo, enquanto eu tô falando, ele ministrou de manhã isso, mas eu sei que ele vai continuar falando aqui. Enquanto eu tô falando, ele vai continuar falando. É, o Senhor nos deu tudo que a gente precisa. O Senhor nos deu tudo que a gente precisa. E eu vou te provar. Eu sei que você já sabe, mas às vezes o nosso lado racional, a gente fica assim, tá, eu tenho tudo que eu preciso, mas eu tô doente. É ou não é? A gente não pensa isso às vezes? Aí o Senhor falou assim, misericórdia. O Senhor falou assim, o sono é reparador. Enquanto você dorme, eu trabalho. Enquanto você dorme, eu curo o seu corpo físico e a sua alma. Você acredita nisso? Se você não acredita, eu vou ler aqui alguns versículos para você, mas até a ciência já chegou a essa conclusão. A ciência diz que enquanto a gente está dormindo, as nossas células são reparadas, são regeneradas enquanto a gente está dormindo. Enquanto você está dormindo tranquilamente, não enquanto aquele sono que você acorda o tempo todo, que você toma remédio para dormir, toma remédio para acordar. O sono em paz e tranquilo, ele regenera as nossas células, os nossos neurônios. Gente, eu falei, posso provar? E eu trouxe assim, ó, eu passei a manhã até agora, assim, ó, só acordei, eu peguei aqui o caderno, comecei a anotar e tomei banho e tomei café, mais nada. Desde a hora que eu acordei, foi isso aqui. Porque o Senhor falou assim, ó, essa palavra eu quero abrir o coração das minhas filhas para o novo. Cura completa. Cura completa. E a cura completa, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar, mas chama sozo. Sozo. Em grego, sozo significa cura, e é cura plena, integral. Essa palavra sozo, no grego, foi usada na Bíblia, no Novo Testamento, mais de 110 vezes. Ou seja, é importante, não é? É importante. Sozo, no Novo Testamento, significa salvação, libertação e cura completa. A cura que tem a manutenção da cura, que não é assim, ó, fui curada e acabou. Não, eu estou curada, sou curada. É cura no corpo, na alma e no espírito. E o Senhor faz a transformação, trazendo a restauração integral do nosso ser. Tudo, tudo. Não é só assim, não vou ficar com dor de cabeça. Não. As tuas emoções, a rejeição, a mágoa, a ingratidão, a incredulidade, tudo. Ele cura tudo, quando ele cura tudo. É a salvação com perdão de pecados e viver uma nova realidade. E a cura e libertação é física e emocional, que é alinhada à nossa identidade que o Senhor nos criou para ter. Ou seja, eu estou falando de plenitude. Uma pessoa que, nossa, vou ter problema? Vou ter problema. Mas eu não vivo no problema. Eu não vivo mergulhada no problema, sabe? Eu não vivo com a minha cabeça assim no problema. Será que isso é possível? É possível. Isso é possível. E eu primeiro, então, como eu falei.
O Senhor começou falando comigo sobre. Eu vou falar vários aspectos, tá? Mas eu vou falar, e eu vou abrir aqui a Bíblia. Se você quiser anotar a base bíblica para tudo isso que eu vou falar, e alguns textos, os que forem maiores, talvez eu não vá ler todo o texto, mas eu vou te falar o endereço certinho do texto. Eu anotei tudo, que vocês sabem que às vezes eu esqueço onde está exatamente, então eu anotei tudo para eu não esquecer todos os textos que dão base bíblica para isso aqui que eu vou falar, que é muito sério. Em nome de Jesus, nós vamos sair daqui dessa reunião, desse encontro, tendo um verdadeiro encontro não só entre filhas aqui, mas com a integralidade, com a plenitude do que Deus quer pra gente. E assim, ó, esse encontro, um encontro assim com Jesus que vai balançar a gente, sacudir a gente para uma transformação, é isso hoje que vai acontecer em nome de Jesus. Não vou me dar por convencida, igual Jacó segurou o anjo e não deixou ele sair, até que Jesus encontre o profundo da nossa alma e do nosso corpo hoje, para que a gente viva uma transformação completa. Em nome de Jesus. Então, como eu falei, vou ler alguns textos aqui. Eu vou começar quando eu falei sobre sono, né? Ah, será que Deus cura a gente enquanto a gente está dormindo? Isso é realidade? Será que Deus faz alguma coisa enquanto a gente está dormindo? E eu vou ler aqui com você Salmo 127, 2. É bem conhecido e ele, inclusive, tô começando com ele porque foi o texto que essa música que a gente acabou de ouvir aqui, para quem está assistindo a gravação não ouviu, mas eu coloquei um louvor aqui do Diante do Trono Antigo, que agora eu esqueci o nome, mas é aqui, Descanso em Deus. O nome do louvor é Descanso em Deus. E eu vou ler aqui com você, então, o Salmo 127, versículo 2, que diz assim: Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois ele concede o sono a quem ama. Eu vou ler uma outra versão aqui dessa palavra que diz assim, ó. Será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do seu rosto, pois o Senhor dá o sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. Sustento aqui, talvez você fale assim: ah, não, isso aqui é sobre trabalhar. Não, é tudo, tudo. O sustento do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Ele te sustenta enquanto você está dormindo. Você, eu não sei se é você ou se você conhece alguém que toma remédio para dormir, toma remédio para acordar. O Senhor hoje quer te curar. Ou quer curar aquela pessoa que você conhece, que toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, toma remédio para comer, toma remédio para não comer. O Senhor hoje quer curar o nosso corpo e a nossa alma. Em nome de Jesus. Eu vou ler também aqui com você Salmo 4, versículo 8. Salmo 4, versículo 8, que diz assim: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Gente, tudo que Deus faz é completo. E não é só a segurança que está protegendo o nosso sono para ninguém atacar a gente, não. É proteger, enquanto a gente dorme, o nosso corpo e a nossa alma. É tudo por completo. E por último, aqui sobre o sono, eu quero ler Provérbios 3, 24. Provérbios 3, 24, que diz assim: 3, 24. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Quando se deitar, não terá medo. Meu filho, eu vou ler a partir do 21. Meu filho, guarde a sensatez e o bom senso, e nunca os perca de vista. Eles trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e o seu pé não tropeçará. Quando você se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí o Senhor falou assim comigo: enquanto você dorme, eu estou guardando você. Enquanto você dorme, eu estou reparando o teu corpo e a tua alma. Quando eu entrego meu sono para Deus, Deus, eu vou dormir agora, cuida do meu corpo e da minha alma. Eu não estou entregando o meu corpo e a minha alma para pro acaso. Seja o que Deus quiser. Como é que vai ser o meu?
o meu sono, a minha vida. Não, eu estou entregando para Deus. Deus, guarda. E a gente pode dizer assim, Deus, eu sei que você já faz isso, mas enquanto eu estou dormindo, repara as minhas células. Ele já faz isso, tá? Repara, ele criou o nosso corpo de uma forma tão perfeita que as nossas células são reparadas enquanto a gente descansa. Já pensou nisso? Você não está fazendo nada e a sua célula está sendo reparada? Você não está regenerando tudo? Gente, isso é muita perfeição. E por isso eu acordei tão impactada com aquilo que o Senhor falou. Que ele falou: eu reparo o seu corpo e a sua alma enquanto você dorme. E uma outra coisa que o Senhor faz, enquanto a gente jejua, eu não sei quantos de vocês já ouviram, o nosso corpo é reparado enquanto a gente jejua. Mateus 6, de 16 a 18. Eu vou ler aqui, Mateus 6, de 16 a 18. Que diz assim: quando jejuarem, ou seja, Jesus está, isso aqui é Jesus falando. Quando jejuarem, ele está contando que você vai jejuar. Eu e você vamos jejuar. Beleza? Ele não tá, ó, se você jejuar um dia, não, é quando. Ou seja, você vai jejuar. Aí ele não tá contando com a sua boa vontade, ele tá contando assim com a sua sensatez. É bom que você jejue. É bom que você jejue. E a ciência já falou que é bom que você jejue. A ciência já falou. Ou seja, a ciência está falando o que a Bíblia está falando há muito tempo, que é bom pra gente, né? Então, quando você jejuar, eu não vou ler o texto todo, mas aí eu dei aqui o texto para você. É Mateus 6, do 16 ao 18, fala sobre jejuar. E eu vou ler aqui também Lucas 5, 33. Lucas 5. Eu vou ler muitos textos, tá? Então eu tô dando aqui o contexto para você e onde ele está escrito. Mas eu vou ler muitos textos, eu vou trazer muitos textos, então se eu for ler todos, a gente talvez a reunião ficaria até a noite. Então, eu vou trazer só, se você puder, você anota, e eu vou anotar todos esses textos depois e vou colocar lá na descrição desse vídeo, tá bom? Todos esses textos vão estar lá na descrição do vídeo. Mateus 5, do 33 ao 35. Alguns eu vou ler, tá bom, gente? Alguns eu só tô te. É Lucas ou Mateus, Aninha? Ih, gente, o que que eu falei? Ah, Lucas, Lucas. Eu fiquei assim, o que que eu falei agora? É Lucas, Lucas. Lucas 5, 33 a 35, que diz assim: eles lhes perguntaram, por que os discípulos de João jejuam? Preste atenção que isso aqui é uma chave poderosíssima. Por que os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus? Mas os teus, isso são os fariseus falando com Jesus, tá? Mas os seus vivem comendo e bebendo. Aí Jesus foi e respondeu para eles: Vocês podem fazer o que vocês podem fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Sabe o que está falando aqui? Ó, tô aqui com a Elaine. Aqui com a Elaine Luz. Quando eu sair de perto dela, ela não vai ter mais a minha presença. É óbvio, né? Quando eu não tô perto dela, ela não tem mais a minha presença. Quando é que a gente precisa jejuar? Depois que Jesus, ele foi aos céus. A gente precisa jejuar. Para quê? Porque enquanto eu tenho a presença dele, eu não preciso jejuar. Para que aumente a presença, eu preciso jejuar. Para que a presença se torne ainda mais manifesta, importante, eu tenho mais convicção da presença de Deus, eu preciso jejuar. O jejum traz consciência da presença de Deus. Você entende que Jesus está falando assim, agora eu tô com eles, mas depois que eu não estiver com eles, eles vão precisar jejuar. Eles, eu e você também, tá? Eu e você precisamos jejuar para ter mais consciência da presença de Deus. E aí, por último, em relação ao jejum, não, não é por último, não, tem mais dois aqui. Eu vou ler Mateus 17, 21. Mateus 17, 21, eu não vou nem abrir aqui, mas depois, se você quiser, você abre e você lê. Mas Mateus 17, 21 fala: isso só sai com jejum e oração? É aquele texto que se fala: esse aqui só sai com jejum e oração? Ou seja, jejum é importante para quê também? Se abastece de poder, se abastece de unção, presença de Deus, poder e unção, para que você seja a filha que Deus te chamou para ser. E por último, eu vou ler sobre o jejum em Daniel 10, do 2 ao 3.
Daniel 10 2 ao 3, que diz assim, não é 2, é Daniel 10, espera aí. Daniel 10 2 ao 3, diz assim, naqueles dias eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, não provei carne nem vinho, tampouco usei essência aromática, até que se passaram as 3 semanas. Daniel estava sendo preparado para algo. E sabe o que que acontece aqui com Daniel? Quando Daniel se prepara em jejum e oração, ele recebe direcionamento, sabedoria, discernimento. Não sei o que que eu faço. Jejum, oração. Não sei para onde eu vou. Não, eu não preciso de sabedoria. Jejum, oração. Aí, de vez em quando eu vou voltar para essa frase. Quando eu acordei, Jesus me falou. Eu dei tudo pra vocês. Eu deixei tudo pra vocês. Você tem tudo que você precisa. Jesus nos ensinou o que as ferramentas, o que a gente precisa fazer. Então ele falou: enquanto você dorme, enquanto você descansa, eu tô cuidando das suas coisas. Enquanto você dorme, enquanto você descansa, eu tô cuidando do seu corpo. Eu tô restaurando a sua alma. Sabe as suas emoções? Você já foi dormir assim, ó, cheia de problema? Você já foi assim, tava com a tua cabeça assim, ó, meu Deus, não sei o que que eu faço, é muita coisa ao mesmo tempo. Aí você, Deus, acalma o meu coração, aquieta minha alma para eu dormir. E você acordou outra. Já aconteceu isso com você? A sua alma é reparada, é restaurada enquanto você dorme. Você recebe a paz que excede todo o entendimento também enquanto você dorme. Por isso que é tão importante a gente entregar para Deus o nosso sono e acordar entregando também o nosso dia. Ou seja, sono e jejum. Falei de duas coisas. E agora eu vou falar da mais difícil pra gente, tá bom? A nossa alimentação. Alimentação. Peraí, Ana, que não mexe com essas coisas não, Ana. Nem você mexer com essas coisas não. E eu tô falando pra mim e eu tô falando pra você, tá bom? Eu tô falando pra todas nós aqui. Tô falando pra mim, tô falando pra você. Nada fácil isso aqui. É nada fácil falar isso aqui. Alimentação. Daniel, aí eu vou de novo em Daniel. Daniel 1:8 fala assim, a Jéssica. Eita que é hoje, é hoje mesmo, Jéssica. Eita que é hoje. Daniel 1:8 fala assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Eita, para a gente se separar às vezes, a gente precisa não comer a comida desse mundo. Peraí, Ana, então eu não vou poder comer aquele bolinho gostoso com uma calda, com uma cobertura, um bolinho de cenoura com uma cobertura de brigadeiro, Ana? Às vezes a gente. Gente, olha, eu falei, né? Essa é a parte que mais dói pra mim, que essa é a parte que Deus mais fala comigo. Alimento. Eu tô numa fase, e se Deus quiser, ela não vai passar, ela vai continuar até o fim da minha vida. Mas eu tô numa fase natural. Não que eu estou me alimentando só de forma natural, tá, gente? Que eu gostaria. Mas eu tô numa fase natural, assim, em buscar coisas naturais. Então, por exemplo, eu vou falar, eu não sou médica, eu não sou dessa área, então, por favor, tudo que eu tô falando, não tomem como verdade, a não ser que eu esteja falando alguma coisa que está na Bíblia, tá bom? Mas o que eu tô falando que não está na Bíblia, então não tomem como verdade. Pesquisem, procurem. Mas eu tô falando o que eu tenho pesquisado, tá bom? Também além da Bíblia. Mas o que Deus nos deu, ok? Sol. Aí a gente se enche de protetor solar para ir pro sol, né? E a gente não tem que torrar no sol. Eu, por exemplo, sou branca, tipo, branca quase europeia. Aquela branca, eu sou muito branca, talvez. Só quem me conhece pessoalmente sabe quão branca eu sou. Não posso ficar pegando muito sol. Mas agora, 30 minutos de sol todo dia, todos nós temos que pegar, sem protetor solar. Ok? Mas pesquise isso aí. Não tô falando que você não tem que usar protetor solar, tá bom? Porque protetor solar bloqueia um montão de coisa. Então só pesquise isso aí depois. Só botar uma pulguinha atrás da sua orelha. Outra coisa. A gente comer coisas saudáveis, e aí eu vou ler aqui em Gênesis. Gênesis, cadê Jesus? Gênesis 1, 29 e 30.
Gênesis 1, 29 e 30, fala assim, ó. Então Deus disse: Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzem sementes, e todas as árvores que produzem frutos com sementes. Elas serão alimentos para vocês. Além disso, além disso, todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e a todos os animais que rastejam sobre a terra. Ou seja, a tudo que tem em si fôlego de vida, dou todos os vegetais como alimento. Aí, se é vegetariano, se não é vegetariano, eu tô lendo a Bíblia, tá bom? Eu tô lendo que o que Deus falou que era pra gente comer de alimento. Eu tô falando que Deus falou que era pra gente comer de alimento. Carne, vegetal. Ele falou pra gente isso aqui. Deus deixou isso aqui pra gente. Mas, ok. Então, ele falou, alimento, eu dou vocês alimento. Essas coisas fazem mal pra gente, gente? Não. Essas coisas fazem bem. Sabe o que faz mal? O que a gente abre, né? O que a gente tem que desembalar. Isso faz mal. O que a gente tem que tirar do plástico. Isso faz mal. Mas o que a gente tira a casca, não faz mal. O que a gente tira a casca não faz mal. Então, o Senhor, eu vou lembrar de novo. Ana, eu dei tudo para vocês. Tem mais coisa, tá bom? Mas eu vou trazer mais coisa ainda que o que Deus foi falando de forma muito profunda. Eu só fui. Tá bom, calma aí, Deus, que eu tô anotando, tô anotando. Eu fui pegando todos os versículos e falei, tá bom, Deus, mas eu tô entendendo o que você tá falando, mas você pode me dar aqui o contexto para isso que você tá falando? Aí ele foi me dando contexto para isso que ele tá falando. Qual é o texto que tá. Onde tá isso aqui, Deus? Ele foi me dando texto, ele foi me lembrando os textos. Eu fui lá no Google. Aonde que tá falando isso aqui? Ok, é aqui. Todos os textos da Bíblia. Bíblia, puramente Bíblia. Então, é isso que eu tô falando. É o Senhor falando com a gente. Por isso que eu tô falando, isso que eu tô falando de, protetor solar, alimentação, eu trouxe a Bíblia. Mas protetor solar, aí você pesquisa e tudo mais, o sol que você tem que tomar, que não tem que tomar. Mas o que eu tô falando de Bíblia é Bíblia. Isso é Bíblia. Eu dou a vocês essas plantas para vocês comerem, esses animais para vocês comerem. Isso aqui tá na Bíblia. Não tem como a gente discutir. Isso aqui tá na Bíblia. E aí, fora isso. 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Eu estou primeiro trazendo mais os textos, e aí a gente vai falar também um pouquinho, tá? 1 Coríntios 10, 31. Que diz assim: Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Peraí, até o que eu vou comer tem que ser para a glória de Deus? Sim. Até o que eu vou comer tem que ser para a glória de Deus. Ou seja, eu estou purificando o meu corpo ou estou destruindo o meu corpo? Então, até aquela torta que a gente insiste em ficar comendo e destruindo o nosso corpo, se enchendo de açúcar, isso é para a glória de Deus? Destruir o meu corpo é para a glória de Deus? Então, até isso a gente precisa pensar. Isso não quer dizer que a gente não, né, não vá comer uma vez, outra. O ideal é que a gente não comece nunca, né, gente? A gente sabe disso. Mas você entende que tudo que Deus fez foi perfeito? Deus não criou o açúcar refinado? Deus não criou açúcar refinado. Não quer dizer que a gente não vai comer, porque hoje tudo tem açúcar, né? Não quer dizer que a gente não vai comer, mas se eu posso evitar, né? Se eu posso comer para a glória de Deus, e aí, por que que você está falando isso? Deus me deu tudo. Sono, alimentação e jejum nos curam. Sono, alimentação e jejum nos curam. E Deus, eu dei todos os textos aqui trazendo a prova do que Deus está falando aqui, ó. Na Bíblia está falando sobre jejum, sobre alimentação e sobre sono. E hoje a ciência está dizendo: enquanto você dorme, as suas células são reparadas. Enquanto você dorme, os seus neurônios são reparados. Enquanto você faz jejum, as suas células são reparadas e a sua mente também, seus neurônios também. Enquanto você se alimenta de forma saudável, você está curando seu corpo. Quando você come cenoura, quando você come alface, quando você come isso, ou seja, tudo que Deus deu pra gente, a gente está se curando e prevenindo outras coisas, né? Então, por exemplo, eu falei, tô numa fase aqui mais natural. Aí, tô usando óleo de rícino puro, natural, para o meu rosto. Um botox natural. Nunca fiz botox na vida. Então, um botox natural, que ele vai dando uma hidratação.
Sabe que tudo que Deus, isso é extraído da natureza. Tudo que Deus fez é bom pra gente. Tudo que Deus fez é bom pra gente. E, Ana, peraí, mas é sobre o que que a gente está falando hoje? É sobre cura integral, cura completa. Deus fez o nosso corpo para ser reparado sozinho. Você entende? O nosso corpo pode ser reparado sozinho. É só a gente ser guiado, conduzido pelo Espírito Santo, inclusive no nosso sono, no nosso jejum e na nossa alimentação. Espírito Santo, não tô levando muita fé no que a Ana tá falando, não. Não. Então, me instrui que tipo de jejum que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer jejum, que tipo de alimento que eu tenho que comer, como que tem que ser o meu sono. Me instrui, Espírito Santo, me ensina. Porque o Espírito Santo, e aí eu quero ler aqui com você, cadê? Gálatas 5:16 a 18. Eu falei que hoje era muito texto bíblico, né? Graças a Deus por isso, que a gente não tá misturando nada, é Bíblia. Gálatas 5:16 a 18. Diz assim: Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito. O Espírito, o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Vocês não estão debaixo de uma regra humana. Vocês estão debaixo do Espírito. Sendo conduzidos pelo Espírito, nós estamos sendo alinhados com o que o céu está dizendo, o que o céu deseja para nós. Essa é a vida no Espírito. Além desse, 1 João 2:27. 1 João 2:27, que diz assim: 1 João 2:27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que ninguém os ensine. Essa unção é verdadeira, não falsa. Ela os ensina a respeito de todas as coisas. Como ele os ensinou, permaneçam nele. Deixa eu ler, acho que tem uma outra versão aqui que fala do Espírito. É porque aqui está falando como unção. Aqui. Mas vocês receberam, é o mesmo versículo, tá? É 1 João 2:27. Só estou lendo uma outra versão. Mas vocês receberam o Espírito Santo que vive em vocês, dentro dos seus corações, a fim de que vocês não precisem de ninguém para ensinar-lhes a verdade, porque ele lhes ensina todas as coisas. Ele é a verdade e não um mentiroso. Portanto, tal como ele disse, vocês devem viver e permanecer em Cristo. Ou seja, se eu tenho o Espírito, eu sou conduzida por ele, eu sou conduzida na verdade. Eu não preciso de ninguém me dizendo qual é o certo, qual é o errado. Ah, e o meu pastor, sim? Eu ouço o que o pastor está falando, eu recebo aquilo que o pastor está falando, mas eu sei julgar aquilo que é certo e que é errado, porque eu sou conduzida pelo Espírito Santo. E agora, por último, em relação a ser conduzida pelo Espírito, eu quero ler com vocês João 14:26. Aí não é mais 1 João, é João, é o Evangelho de João 14:26, que diz assim, João 14:26. Contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês. Não tenham medo. Eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, que vai ensinar todas as coisas e guiar. Isso Jesus falando pra gente. Vai guiar você pelo caminho, o certo e o errado, o que você tem que fazer. Ana, eu quero essa cura completa. E o que eu tenho que fazer? Ser conduzida pelo Espírito Santo. É Ele que nos guia pelo caminho em toda a verdade. Aqui, a gente não tem nem, eu não tenho nem, tá, mas qual é a alimentação certa então? Então, qual é o sono certo? Qual é o jejum certo? Deixa o Espírito Santo te guiar. Eu só estou trazendo aqui qual é a receita pra gente ser conduzida pelo Espírito Santo.
E essa receita não tem uma receita certa. Faça assim, coma assim. Não, deixa ele guiar. Ele conduzir, é ele que diz a verdade pra gente. Eu só tô mostrando assim aqui, ó, tem um caminho mais excelente para nós. E a gente não tá fazendo uso dele, do sozo, a cura completa. Salvação, libertação e cura completa. E é, sabe o que que é interessante? Quando Jesus ele encontra a mulher samaritana, não, desculpa, a mulher do fluxo de sangue, ele fala assim: Filha, a sua fé te salvou? A sua fé te curou? Algumas versões falam: Tua fé te salvou, outras falam: Tua fé te curou? Ele chama ela de filha, ele está restaurando o corpo dela, a saúde física dela, e ele está restaurando a alma dela, dessa mulher. E sabe o que acontece? Essa mulher, ela fez o que ela fez o que ninguém tinha feito. Todo mundo, Jesus ia tocar em todo mundo. Essa mulher foi lá e fez uma coisa que ninguém tinha feito. Ela foi tocar em Jesus. Ela foi tocar em Jesus. Ela fez o que ninguém tinha feito. E ela recebeu cura completa. Corpo e alma. Filha, ele está restaurando também a identidade dela. Agora você é filha, tá? Eu tô te chamando de filha. Ou seja, você tem um pai. Você tem alguém que cuida de você, né? Porque essa mulher, ela gastou tudo que ela tinha, ela fez tudo que podia e que não podia fazer, e ela não tinha sido curada. Ela usou toda ali a carga emocional dela para ser curada e nada acontecia. Nada acontecia. E Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, não somente curou aquele fluxo de sangue que não cessava, mas ele curou a alma dela rejeitada. 12 anos sangrando, ninguém quer chegar perto de você. 12 anos sangrando, se você pensa, hoje já é difícil, gente. Imagina lá atrás, né? O texto hoje, a ministração não é exatamente sobre isso, né? É sobre esse texto, mas eu queria só que a gente se colocasse um pouquinho no lugar dessa mulher do fluxo de sangue e a gente pensasse aquilo que de alguma forma ela vivenciou e que a gente muitas vezes não quer fazer uma coisa diferente. Porque nunca vi ninguém fazendo isso. Só que essa mulher, ela teve coragem, numa época que coragem para uma mulher era sinônimo de muitas coisas. Não é só assim, ah, eu vou ser ousada e corajosa, mas eu vou ser alguém que tá arriscando algo que é a própria vida. Ela estava arriscando a própria vida dela fazendo isso, né? Ninguém ia tocar Jesus. Todos iam receber o toque dele. E ela foi lá e tocou. E ela recebeu a cura completa do corpo e da alma dela. E o espírito que se alinha, que está alinhado, que está pronto, né? A palavra de Deus diz que o espírito está pronto. A carne é fraca. A carne precisa ser alinhada ao espírito, mas o espírito está pronto. E outro texto que eu queria trazer aqui, em relação à, à cura, que é uma parte importante da nossa cura, é falar para curar. E eu quero ler com você Salmos 32, 3. Salmo 32, 3, que diz assim: 32, 3. Enquanto eu me calei, os meus ossos definharam, com os meus gemidos o dia todo. Deixa eu ler de novo aqui para você. Eu tentei por algum tempo esconder os meus pecados, mas fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. Porque eu não falei, eu fiquei definhando. Por dentro, a dor só aumentava. Mas quando eu falo, eu sou curada. Essa aqui é só uma outra versão, né? A outra versão que eu li é enquanto eu me calei. Ou seja, enquanto eu não tô falando, o negócio tá guardado dentro de mim. A psicologia já chegou a essa conclusão. A fala cura. Mas a Bíblia já falou isso pra gente há muitos anos atrás. Você precisa falar. Você precisa confessar, ah, mas não é pecado. Às vezes não é questão sobre pecado. É sobre a sua dor. Você precisa colocar a sua dor para fora. Fala sobre a sua dor com Deus
e pede ao Espírito Santo, Deus, quem pode, quem o Senhor pode me instruir, me ensinar, me mostrar, que pode me ajudar com a minha dor, né? Outro texto sobre falar cura, Provérbios 28:13. Provérbios 28:13. Provérbios 28:13, que diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Em outra versão, diz assim, ó: quem procura os... Não, peraí. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa deixa alcançará misericórdia. Quem oculta os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona recebe misericórdia. Estou lendo só versões diferentes do mesmo Provérbios 28:13, tá bem? E agora, para terminar em relação à fala cura, eu vou ler com você Tiago 5:16. Sabe aquela música que tem várias músicas dentro, gente? Que chama Pupurri, né? Acho que não sei se tem outro nome, mas acho que eu sei que é Pupurri, mas não sei se tem outro nome. Tipo, hoje é um pupurri. É uma música com várias outras dentro, tá bom? Hoje é um pupurri. Eu tô lendo vários textos, mas para te falar o que eu falei lá no início. A gente já vai voltar para isso no final, tá bom? Mas eu tô trazendo a base bíblica para tudo isso que a gente tá falando e ainda vai falar aqui. Tiago 5:16. Diz assim, Tiago 5:16. Cadê? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Acho que a gente já chegou à conclusão que falar, confessar com a nossa boca, não somente o pecado, mas a nossa dor, traz cura. Primeiro, para Deus e depois para alguém maduro espiritualmente que o Senhor nos direcionar. Senhor, me mostra quem? Quem pode me ouvir sem julgar o meu pecado, só, mas que não vai passar a mão na minha cabeça, ou meu pecado ou a minha dor, né? Mas que vai me orientar biblicamente. E às vezes a gente não precisa de um conselho, exatamente, a gente só precisa tirar de dentro da gente, colocar para fora aquilo ali, aquela dor, né? Então eu falei sobre falar cura, e eu quero ler também aqui sobre renovação da mente, que é para manutenção da nossa cura. Primeiro, a renovação da mente cura. Esse é o início da cura. Mas se eu não renovo a minha mente diariamente em relação à minha alma e ao meu corpo, volta, eu permaneço doente, né? Eu preciso de manutenção, constância nisso. E eu vou ler aquele texto que a gente já leu aqui várias vezes e você já conhece talvez de cor e salteado, que é Romanos 12:2. Romanos 12:2, que diz assim. Eu vou ler a partir do 1, tá? 1 e 2. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe um padrão no mundo, existe um padrão na minha infância, existe um padrão na minha cultura, existe um padrão no bairro que eu nasci, existe um padrão na minha família. Mas sabe, eu não posso me amoldar a esse padrão. O padrão que eu preciso me amoldar é ao padrão do céu. Eu li uma coisa, eu não separei esse texto, tá? Eu não separei, mas eu vou abrir agora. Em nome de Jesus, eu vou achar aqui, peraí. E eu li hoje, inclusive, isso hoje de novo. Tava conversando com a minha mãe de manhã e a gente tava falando e eu li. É em Lucas ou Romanos? Romanos não. Lucas ou Marcos? Espera que eu vou achar. Jesus estava falando com Pedro. Jesus estava falando com Pedro. Marcos. Ajuda Jesus, me ajuda Jesus.
Marcos 8. É isso? Marcos 8. Só um minuto, meninas. Mateus 16 também? Tá. Isso tá em Mateus 16? Não, a parte que eu vou falar, a parte que eu tô pensando aqui agora, que me veio à mente, é, é quando Jesus está falando para os discípulos e para Pedro que, ô Jesus, me ajuda, que você não está pensando como reino. Para trás de mim, Satanás, que ele fala isso. Me ajuda, Jesus. Tome sua cruz. Não, não é essa parte exatamente ainda. Oh, Deus, me ajuda aqui, que isso é muito importante. Isso, é essa parte. É essa aí. Aonde que tá? Ela que tá aqui, né? Ana C, Ana Cláudia. Mateus 16 também. É isso. Isso é Mateus. Ah, tá. Mateus 16. Mateus 16. Espera, gente, que a gente vai chegar lá. Mateus 16. Assim, ó. 23 a 24. Ah, tá. É isso. Obrigada. Mateus 16 23 diz assim, ó. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Era isso. E acho que estava ali também na minha frente, e o outro também em Marcos, e eu não vi. É, gente, olha isso, que coisa. Eu não sei se você. Quando eu li isso aqui, esses dias, eu fiquei assim, meu Deus, olha o que Jesus está falando aqui. Para trás de mim, Satanás. Jesus está repreendendo, e tipo assim, comparando ele a Satanás. Tá entendendo? Para trás de mim, Satanás. Pedro, você tá no grupo do Satanás aí, ó. Você é uma pedra de tropeço para mim. Por quê? Porque você não tá pensando nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Vou falar uma coisa pesada, tá? Mas quando eu e você não estamos pensando nas coisas de Deus, estamos no grupo de quem? Pensando. A gente está pronto para ouvir. Para trás de mim, Satanás. Quando a gente não está pensando nas coisas do reino. Ou seja, renovar minha mente de acordo com o reino não é uma coisa que talvez seja bom para mim. Eu tenho que fazer para que eu não escute de Deus. Para trás de mim, Satanás. Olha as coisas que você está pensando. Você está pensando nas coisas humanas. Então, quando a gente escuta assim, renovar a mente é importante, é para que eu não fique pensando nas coisas dessa terra. Para que eu não olhe uma doença com os olhos naturais. Para que eu não olhe para um problema com os olhos naturais. Jesus está nos chamando, nos convidando, e não é só um convite, é um comissionamento, filha. Olha para as coisas do reino. Olhe para as coisas do reino. Pense como o reino. Colossenses 3:2 fala assim, ó. Colossenses 3:2. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, para de pensar com os olhos dessa terra, para de pensar de acordo com a cultura desse mundo, para de pensar de acordo com aquilo que você aprendeu na sua infância. Ah, mas sabe, eu aprendi assim, mas sabe, eu.
Foi sempre assim a minha vida. Tá bom, mas você agora morreu e agora você vive em Cristo. E em Cristo é assim que funciona. Pensar nas coisas do alto. E qual é o pensamento do alto? Senhor, quais são os teus pensamentos a meu respeito? Quais são os teus pensamentos a respeito disso que está acontecendo na minha vida? Buscar o conselho do Senhor para todas as coisas, né? Ser conduzido pelo Espírito, como eu li em Gálatas 5,16, 1 João, João 14, 1 João 2,27, né? João 14, 26. A gente já, eu acho que já, sei lá, uns três, é, três reuniões direto, eu tenho lido sobre Oséias 6,6, sobre conhecer a Deus e amar a Deus. Então, Oséias 6,6, mas eu, só para não perder o costume, eu vou ler de novo aqui, Oséias 6,6, que diz assim, ó. Primeiro eu vou ler o 3, que fala assim: conheçamos o Senhor. Oséias 6:3, primeiro. Ah, precisamos muito conhecer o Senhor. Vamos nos esforçar para conhecê-lo, e ele nos responderá, tão certo quanto a manhã que vem depois da noite, ou a chuva que chega com a primavera e rega a terra. Oséias 6:3. E agora, Oséias 6:6. Não quero o seu sacrifício, Ana. Eu quero o seu amor. Não me interesso pelas suas ofertas. O que eu quero é que você me conheça. Eu preciso conhecer a Deus e amar a Deus para eu viver a plenitude, sozo, cura, salvação e libertação, cura completa, corpo e alma, corpo, alma e espírito. Essa transformação que traz restauração integral do meu ser. Eu sou um ser completo em Deus. E eu ser completo em Deus, sabe o que ele me traz? Viver a plenitude da minha identidade. Por isso que eu não consigo viver a minha identidade enquanto a minha alma está doente. Eu não consigo viver a plenitude da minha identidade enquanto a minha alma está doente. Doente por conta de mágoa, de feridas lá da infância, falta de perdão, uma série de coisas. Ofensa, orgulho, uma série de coisas que vão adoecendo a nossa alma. Enquanto a gente não cura, a gente não vive a plenitude da nossa identidade. Quem o Senhor me chamou para ser? E sabe, agora, esse texto também eu não separei, mas agora eu não vou buscar aqui, mas você deve lembrar desse texto aqui também, você já deve ter escutado isso. Peraí, como é que Deus fala lá em Jeremias 1,5 que eu te conheço antes de você estar no ventre da sua mãe. Ele, né? A gente lembra desse texto aqui. Eu te conheço, eu te formei, eu conheço você antes de você estar no ventre da sua mãe. Salmo 139 também fala isso. Mas aí tem um texto no Novo Testamento, é esse que eu não lembro exatamente onde está, mas tem um texto no Novo Testamento que fala assim: é, eu não te conheço. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus porque ele fez um montão de coisa, mas aí Jesus vai falar assim: eu não te conheço. Onde que está isso? Eu não lembro. Eu não te conheço, que Jesus fala que eu não te conheço. É no Novo Testamento, eu só não lembro exatamente onde está. Eu não te conheço. Ah, peraí. Mas como é que Jesus me conhece antes do meu nascimento e agora ele está falando que não me conhece? Por que e a Bíblia não se contradiz? Porque eu conheço você antes do seu nascimento, eu conheço a história que eu escrevi para você. Eu conheço a identidade que eu imprimia em você. Mas eu não conheço aquilo que você fez com a sua vida. Eu não conheço esse aí que você bagunçou e que você não foi buscar restauração para viver a identidade que eu escrevi você para ter. Esse eu não conheço. Isso é muito forte, né? Por isso que Jesus fala, eu não te conheço. Porque esse aí eu não conheço. É lógico que é lógico que ele sabe tudo da gente, ele vê a gente, ele conhece, ainda que a gente esteja fora da nossa identidade, mas ele quer dizer assim, eu não te conheço, eu não tenho intimidade com essa pessoa, porque não foi ela que eu escrevi para você para ser. Agora, eu conheço você antes do seu nascimento. Eu conheço aquilo que eu escrevi você para ser. Então,
não é opcional. Eu não, será? Ai, essa identidade que Deus me escolheu para ter? Não, eu preciso correr atrás disso aqui. Eu preciso correr atrás de restaurar e de curar as partes em mim que estão quebradas. Já. Se eu não fiz ainda, já. Correndo. Porque enquanto eu não estou fazendo isso, a minha alma está quebrada e eu não estou sendo o que Deus me chamou para ser. E aí, Efésios 2:10 diz assim, ó, Efésios 2:10. Efésios 2:10 fala assim, ó. Cadê? Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que ele planejou para nós há muito tempo atrás. Ele planejou eu e você, a nossa identidade e o que seríamos, o que faríamos há muito tempo atrás. Salmo 139, que a gente ama, eu digo a gente porque a gente já leu aqui muitas vezes, né? Salmo 139:13 fala assim, que você também já deve lembrar, mas eu vou ler aqui com você, Salmo 139:13, que fala: Ah, peraí, Fê, já vou ler, já vou abrir para ver se é esse. Vou ver. Deixa eu só abrir aqui o 139:13 e eu vou passar para esse aí. Eu acho que é. Acho que é, Mateus 7:23. Ó, o Salmo 139:13 fala assim: O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Mas ele não criou só as partes do meu corpo, ele criou também, ele desenhou quem a Carla, quem a Ana, quem a Cássia, quem a Andréia ia ser, onde ela ia viver. Ele criou, ele planejou os meus caminhos. Mas eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher onde eu vou caminhar. Mas ele tem um plano para mim. Mas eu viver de acordo com o meu, sem querer saber o dele, é assim, o fabricante foi lá e, ó, vai funcionar desse jeito, vai ser assim. Aí eu vou lá, vou falar, né? Como eu falei, é para mim também, né? É, primeiramente tem que ser para mim. O fabricante disse, eita Jesus. O fabricante disse, Gênesis 1, 28 e 29, que a gente leu aqui. O fabricante disse: Vou te dar, tô te dando para você se alimentar. Plantas, animais, toda espécie de árvores aqui, ó. Tô te dando para você se alimentar. Aí o fabricante disse isso para mim. E eu vou lá. Ai, uma suquinha é tão bom, né? Aí eu vou lá e quero uma tortinha com bastante brigadeiro, com... E eu quero ficar bem. E eu quero ficar curada. Mas o fabricante disse que é isso aqui que vai me deixar bem curada e prevenir coisas, folhas, plantas, animais. Mas eu ainda quero culpar o fabricante de me deixar com uma doença. Ele não me deixa com doença. Eu vou procurando coisas fora do que ele me disse que era que eu poderia comer, que ia me fazer bem. Ai, você tá entendendo que eu acordei hoje com isso na minha cabeça? E eu falei, não, Jesus, tá bom, já entendi. Vou anotar tudo aqui. E vamos mastigar juntos isso aqui. A gente tá mastigando juntos isso aqui. E essa aqui agora foi o Senhor que o Senhor falou agora. Eu falei pra você que você tinha que comer isso. Planta, animal. Aí você vai lá e fica abrindo embalagem o tempo todo e quer ficar saudável. E aí depois, quando a pessoa tem doenças, a gente vai culpar Deus. Misericórdia. Tá entendendo que a gente tá toda errada, né, na história? Aí a gente quer culpar Deus. Deus tem culpa. Ele falou: Filha, come isso aqui que eu fiz pra você. Filha, dorme bem para que as suas células sejam regeneradas, reparadas. Filha, pisa na terra, pisa na areia que faz bem para você. Filha, pega a luz do sol que faz bem para você. Filha, extrai óleo dessa planta aqui que faz bem para você. Mas eu quero ficar internada no escuro, assistindo uma Netflix, uma coisinha assim, e ficar sem depressão, feliz e saudável na minha vida. Contém ironia.
né? Misericórdia, Deus. Ô, Jesus, hoje tá, né? Oh, Deus. E para fechar, né? Para fechar, meninas, para fechar aquilo que o Espírito Santo quer quer trazer hoje para o nosso coração de uma maneira assim, ó. No final aqui, antes de finalizar, eu quero fazer uma oração para que eu falei isso aqui, gente, se existe alguma palavra que eu preparei uma palavra, primeiro que eu não preparo a palavra está pronta, eu me preparo para a palavra, né? Agora, se existe alguém que vai dar uma palavra e aquela palavra é só para alguém, não é para a pessoa primeiro, tá tudo errado, né? A situação tá tudo errada. Eu tô falando o tempo todo essa palavra para mim, eu tô mastigando aqui junto com vocês também, né? A gente tá refletindo e meditando junto nisso aqui. Mas eu vou orar para que essa palavra ela não entrou por aqui e saiu por aqui. Suma, que a gente mastigue por muito tempo. Por muito, que ela fique presa no nosso dente e não saia mais, que a gente mastigue por muito tempo essa palavra. Que a gente medite, mas não fique só meditando, mas bote em prática. Bote em prática, porque não adianta nada. Crente, sabe, crente praticante? Quando alguém fala assim, não, você é católico praticante? O que é praticante? Se não é praticante, é o quê? Teorizante. Não existe. Crente não existe que não é praticante. Se você não praticar, você não é crente. Se você não lê a palavra e não pratica o que está falando, o que a Bíblia está falando, você é só um hipócrita, fariseu, simpatizante, como foi mais bonito esse. Que eu usei hipócrita, fariseu, ficou pesado. Simpatizante é melhor. Obrigada, Cássia. Simpatizante é melhor. Que essa palavra, ela realmente, ela penetre assim no mais profundo do nosso coração. Porque de nada vale ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria vida, a nossa própria alma. E sabe como é que a gente perde? Nossa, eu posso estar aqui, ó, toda segunda-feira. Ai, que linda, Ana, tá lá toda segunda-feira. Prega que é uma beleza, prega na rua, evangeliza, encher um estádio. Não adianta de nada se eu não pratico aquilo que eu tô falando e que eu tô lendo. Não adianta de nada. Aí Jesus vai falar assim: ó, não te conheço, aparta-te de mim. Ah, eu falei que eu ia procurar aqui o que a Fê colocou, deixa eu ver se é isso. Se é esse mesmo. Mateus 7:23, né? É esse, acho que é esse aqui mesmo. É esse aí. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito e usamos o seu nome para expulsar os demônios e para fazer muitos milagres? Mas eu responderei: Vocês nunca foram meus. Vocês vão embora, porque as suas obras são más. Meu Deus, mas como assim? Tu encheu um estádio? Tu pregava todo domingo na igreja? Não te conheço. Eu não te conheço. Não sei quem você é. Eu nem falei pra você fazer isso. Por que você tá fazendo isso? Já pensou? Já pensou? Não, em nome de Jesus. Não vai acontecer isso aqui, né? Mas não vai acontecer porque a gente está sendo guiada pelo Espírito Santo. Nós vamos permanecer sendo guiadas pelo Espírito Santo. Essa palavra vai cortar. Por isso que ela não pode fazer carinho na gente, não. A palavra, a Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes. Ela corta. Ela corta, ela corta. E é para cortar a gente no meio, assim, ó, e entrar e não ser assim um negocinho para fazer carinho mesmo, não. Porque precisa chacoalhar a gente para que a gente busque uma mudança genuína. Eu quero ser curada completamente. Corpo, alma e espírito. Sozo, como eu falei, sozo. Salvação, libertação e cura completa. Corpo, alma e espírito. Uma restauração integral do meu ser. Depende de quê? E aí eu vou terminar aqui dizendo isso, mas antes
antes de terminar dizendo a conclusão, como é que eu encontro essa cura completa, a gente já sabe, mas eu vou só para sintetizar aqui. Antes disso, o último ponto aqui que eu tenho, que eu trouxe o contexto, transbordar o que eu recebo. Vou usar um termo feio aqui, tá bom? Não, vou usar um mais bonitinho. Obesa espiritual. Estou obesa espiritual. Eu maratonei todas as pregações da Viviane Martinello. Eu maratonei todas as pregações da Thalita Pereira, do não sei quem, do Luciano Subirá e do não sei quem. Li a Bíblia toda, de capa a capa. Mas o que que eu fiz para transbordar isso aqui? Para tirar dentro de mim isso aqui que Deus me deu? Os dons e talentos que Deus me deu. O tempo que Ele me deu, o talento e os tesouros. Tudo, tá? Aí eu não tô falando só os dons e talentos. Tudo que Ele me deu. E aí eu vou ler com você Atos 20:35. Como eu falei, depois eu vou gastar um tempinho ali, investir um tempinho colocando todos esses textos que eu li, foram muitos hoje, acho que foi a vez que mais a gente leu textos aqui, né, contextualizando tudo isso aqui que a gente está falando, porque eu sei que não é doce, às vezes a gente ouvir alguma coisa, mas uma palavra que confronta, ela traz doçura para quando a gente coloca ela em prática. Como é doce ter a recompensa da nossa obediência, de colocar em prática as coisas, né? E de viver a cura completa. Atos 20:35, né? É isso? É. Atos 20:35. Diz assim, ó. E em tudo tenho mostrado a vocês que com trabalho árduo podemos ajudar os necessitados, pois me lembrava das palavras do Senhor Jesus. Há maior bênção em dar do que em receber. Eu quero, ó, para quem não tá vendo a tela agora, eu tô tipo assim, quero receber só. Receber, 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 receber. Eu só quero receber. Mas quanto que eu dou? Quanto que eu dou? Quando que eu faço alguma coisa por alguém? Eu só quero, ó, me alimentar daquilo que as pessoas têm. Misericórdia. Isso é terrível. Não é não tem a ver com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é doador. Essa coisa, nossa, de só querer das pessoas, de só querer receber, de um interesse, um espírito interesseiro. Eu só tô perto das pessoas para receber alguma coisa delas. Às vezes não é consciente isso. Tá enraizado isso. Às vezes tá enraizado. Acabou, em nome de Jesus. Sai daqui. Sai da nossa vida. Essa coisa de só querer receber. Não. Nós fomos feitas imagem e semelhança do Criador. O Criador dá, cria, faz, ajuda. Provérbios 19:17. Só para não ficar só aqui no Novo Testamento, vamos lá no Antigo Testamento também. Vamos lá em Provérbios. Provérbios 19:17. Onde está? Provérbios 19:17. Fala assim, ó. Quem ajuda os pobres, empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Você tem noção que você faz e você ainda recebe recompensa? Deus te recompensa? E há maior prazer em dar do que receber, mas a gente não faz, aí a gente até esquece que isso é bom. A ciência já até falou que ser generoso faz com que a gente. Eu tô falando de camadas diferentes de dar, tá bom? De transbordar. Eu tô falando de todo tipo de generosidade. Você ser generosa com o seu tempo, você ser generosa ajudando as pessoas a fazer coisas realmente, você ser generosa ouvindo. Alguém, às vezes, nossa, aquela pessoa está sempre repetindo a mesma coisa. É repetitiva, mas seja generosa. Dê um pouquinho do seu tempo para essa pessoa. Às vezes a pessoa, tudo que ela precisa é ser ouvida. Então, seja generosa, dando um pouco do seu tempo. Seja generosa também com os tesouros, com aquilo que Deus te deu. Também o dinheiro, ou também uma roupa. Nossa, sabe? Deixa o seu. Coloque o seu ouvido.
à disposição do Espírito Santo, que às vezes assim, você nunca sentiu, às vezes já aconteceu uma vez, eu ganhei uma vez uma coisa e eu amei aquilo que eu ganhei, eu amei. Era um lenço. Foi há pouquíssimo tempo que eu dei. Eu amei. Eu tô dando só um exemplo de que às vezes a gente não é dar só em relação a dinheiro. Mas eu amei. Era um lenço que usam muito em dança profética, essas coisas. Eu não danço, né? Então eu não uso em dança profética. Mas era um lenço de um leão atrás de uma mulher com uma espada. Lindo, maravilhoso. Depois eu vou. Eu não tenho a foto dele aqui. Mas era lindo, lindo. O tecido era maravilhoso. Enfim, era lindo. Eu amava aquele lenço. Eu ganhei aquele lenço. Tinha um significado espiritual naquele lenço. Eu ganhei. Mas um dia eu estava carregando, eu senti de levar para um evento que eu fui e eu levei. Não sabia por que que eu tinha que levar aquele lenço. Eu levei. Pouquíssimo tempo que isso aconteceu. E eu levei. E aí tá. Eu falei, tá, eu não danço, eu não vou dançar também aqui na frente de ninguém com esse lenço. Que eu tô trazendo esse lenço aqui, né? E aí, no meio de um louvor, eu senti que era para dar aquele lenço para uma pessoa. No meio do louvor. E eu falei, eita. E aquela pessoa falou assim: você acredita que ontem ou hoje, sei lá, a pessoa falou assim pra mim: eu tava pesquisando e querendo isso aqui que você tá me dando. Às vezes é uma resposta pra vida de alguém de Deus. Deus tá querendo responder àquela pessoa através de você. Sabe? E às vezes com uma pequena coisa. É uma roupa, um casaco usado teu, ou um casaco novo. Enfim, eu não sei. Sabe? Esteja atenta. Porque às vezes Deus quer responder a oração de alguém através de você, com uma generosidade sua, com alguma coisa que você vai fazer. Que não é só sobre dinheiro, gente, que eu tô falando, né? Vocês entenderam? Eu falei, era um lenço que eu ganhei e eu dei para alguém. Então, só tô dando um exemplo. Eu tô usando isso aqui só como um exemplo, né? Outro texto que eu quero ler, 2 Coríntios 9:15. 2 Coríntios 9:9. Eu não vou ler, não é a partir do 15 não. Deixa eu ver só aqui onde que começa. Eu vou ler a partir do 6, tá? Lembre-se, porém, disso. Se vocês darem, 2 Coríntios 9, a partir do 6. Se vocês darem pouco, desculpa, darem não. Se vocês derem pouco, receberão pouco. O lavrador que planta só algumas sementes terá uma colheita pequena. É meio óbvio, né? Plantei pouco, vou receber pouco. Vou, plantei pouco, vou colher pouco. Cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Não forcem ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus ama os que dão com alegria. Deus pode ajeitar isso para vocês, dando-lhes tudo o que necessitam e mais ainda, para que não só haja suficiente para as suas próprias necessidades, mas também sobre em abundância para darem prazerosamente aos outros. Como dizem as Escrituras, o homem piedoso dá generosamente aos pobres. As boas obras dele permanecerão para sempre. Porque Deus dá semente para o lavrador plantar. E mais tarde, boa produção para colher e gastar. Dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele as fará crescer, a fim de que vocês possam colher da sua colheita os frutos da sua justiça. Sim, Deus lhes dará muito, a fim de que vocês possam dar com generosidade. E quando nós levarmos suas ofertas àqueles que os necessitam, a sua generosidade resulte em gratidão e louvor a Deus pela ajuda de vocês. Assim, duas coisas boas acontecem como resultado da oferta de vocês. Os necessitados do povo de Deus são ajudados e eles transbordarão de gratidão a Deus. Com o serviço que vocês estão prestando, mostram a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo. Eles ficarão satisfeitos e louvarão a Deus pelas generosas ofertas para eles e para os outros. E eles orarão por vocês com profundo fervor e amor, por causa da maravilhosa graça de Deus manifesta por meio de vocês. Ou seja, quando você dá, você está ajudando aquela pessoa e ainda aquela pessoa vai ver Jesus através da sua vida, né? Vai ver Jesus através da sua vida e vai glorificar a Deus. Uau! Aquela pessoa ali, ela realmente.
ela serve a Jesus, porque eu também quero servir a Jesus. Isso é um ciclo. Ela vai ver a bondade de Deus sobre a sua vida, ela também vai querer ser boa e ela vai orar também pela sua vida. É um ciclo, é uma bola de neve, boa, nesse caso, né? É uma bola de neve que vai te abençoando e abençoando a outros. E, para finalizar, esse texto de transbordar o que recebe, gente, normalmente eu ministro em 50 minutos, 1 hora no máximo, tá? Ainda um pouco mais, um pouco maior hoje, porque foram muitos textos que nós lemos aqui, mas eu não vou pedir perdão, não, por isso, porque eu creio que é o Espírito Santo que ele está nos dirigindo e conduzindo. Se você precisar sair, você pode continuar assistindo depois, mas se você puder, fique aqui com a gente, que o Senhor, que a gente já está finalizando também, tá? É, Mateus 25, 14 a 30. Mateus 25, 14 a 30. Diz assim, ó. Cadê? Mateus 25, 14 a 30. A gente fala muito disso aqui, porque eu creio que o Senhor, ele iniciou esse grupo com a finalidade de, não de mulheres, oh, pena de mim, olha que pena de mim, sofri essas dores. Não é um grupo de mulheres que a gente fica uma lambendo as feridas da outra. Não, é um grupo de mulheres onde a gente se apoia para levantar e cumprir cada uma o seu chamado, dentro da identidade que o Senhor nos chamou para ter. Então, esse texto a gente fala bastante nele aqui. Mateus 25, 14 a 30. Eu não vou lê-lo inteiro, como eu falei, mas aqui é a parábola, quando a história, né? É quando um homem ele vai para um outro país e ele confiou bens aos servos. E a um ele deu uma parte, a outro ele deu outra parte. Um foi lá e o homem que tinha 2 talentos ganhou outros. Peraí, não. Deixa eu só ver a parte que ele deu. Um ele deu 5 talentos, ou outro ele deu 2 talentos. Cadê? Eu me perdi no texto. Só um minuto, gente. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro um, divididos de acordo com a competência deles. Já prestaram atenção? A competência deles? O que eles podiam? Tá entendendo? O que Deus está te dando é o que você pode. O que Deus está te dando é o que você pode ter na sua mão. O que Ele sabe que você vai fazer. Quero mais, Deus. Abra espaço para mais. Faça com que Ele já tenha o que Ele já te deu, o que você já tem na sua mão. O homem que recebeu 5 talentos saiu imediatamente para negociar e ganhou outros 5. O homem que tinha 2 ganhou outros 2. Mas o homem que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu para guardá-lo em segurança. Para de guardar o seu talentinho. Para de guardar aquilo que Deus te confiou. Para de guardar aquilo que Deus te deu de dom e talento, de chamado. Porque a gente sabe o que que acontece com aquele que enterrou, não sabe? O talento. A gente sabe. E a gente sabe o que acontece com aquele que multiplicou, ganhou mais. E eu não estou falando sobre dinheiro aqui, eu estou falando sobre seus dons e talentos, sobre as ferramentas que o Senhor já te deu, sobre as palavras que você tem recebido e você tem engolido para você. Você nem tem praticado, tem sido só uma simpatizante, como disse a Cássia aqui, para ficar mais bonito, da palavra que você recebeu, só está guardando, estou guardando no meu caderno de palavras. E não está colocando em prática e nem transbordando na vida do outro. Tipo assim, tô só me alimentando. Por que que Deus te deu, tá te falando tanto sobre tal coisa? Será que é só para você? Será que não é para você e para mais alguém que ele tá te falando tanto uma coisa? Pergunta ao Espírito Santo, Espírito Santo, para que que você tá falando tanto essa palavra? Eu sei que é para mim é certo que vai ser, mas o senhor quer fazer mais alguma coisa com essa palavra aqui?
Que às vezes a gente está engolindo aquilo que Deus está dando pra gente e tem outra pessoa do nosso lado, anoréxica, precisando se alimentar daquela palavra ali. Ela está sem força para buscar, ela está sem força para buscar o alimento para ela e ela precisa de ouvir de alguém. E aí você está gulosa, guardando só para você, comendo sozinha, colocando só para dentro. E quando é que você bota para fora? Quando é que você transmite? Quando você comparte? Quando você transborda? Para que eu tenha plenitude na minha vida, salvação, libertação e cura completa, existem alguns pontos específicos que nós falamos aqui. Foram vários. Mas eu queria, primeiro, só para a gente sintetizar, porque foram muitas coisas, se o meu relacionamento com Deus, se eu não falo e ouço a voz de Deus, eu não encontro a plenitude. Sabe por quê? Porque eu não conheço a mim sem conhecer a Deus. Eu preciso conhecer a Deus. Conhecendo a Deus, eu conheço a minha verdadeira identidade. Me relacionar com a palavra. Se eu não me relacionar com a palavra, lendo, meditando e praticando, eu sou só uma simpatizante, como disse a Cássia. Ou também, trocando em miúdos, fariseu, hipócrita, que só fala e não faz. Se eu não tenho relacionamento com o meu próximo, se eu não tenho comunhão e conexão com o meu próximo, eu fico uma obesa espiritual também. Tô só colecionando palavras, não compartilho com as pessoas, não me conecto com as pessoas também para ser, ó, é, lixada, moldada, porque é no relacionamento com os outros que a gente é lixado. A Elaine tem uma parte de Jesus que me confronta, que eu preciso conhecer e que eu não conheço. É só no relacionamento que eu conheço essa parte de Jesus. Ou seja, se eu me fechar no meu quartinho escuro com a minha Netflix, eu cresço o quê? Primeiro que a gente não foi criado para isso, né? Eu cresço o quê? Nada. E o relacionamento com o meu corpo e com a minha alma. Como é que é esse relacionamento com o meu corpo e com a minha alma? É o que eu falei logo no início. Alimentação, sono, jejum. É o que a gente vai sair daqui buscando em nome de Jesus. Espírito Santo, me dirige. Eu quero começar a fazer um jejum. E deixa eu te falar uma coisa. Difícil de ouvir. Difícil de ouvir. Ah, mas negócio de jejum eu não consigo. Para que você não é criança. Você consegue sim, sabe por quê? O teu Criador, ele te criou para fazer jejum. Então é só criança que pode dizer que não consegue fazer. Eu e você não. Ai, mas ai, já tentei, eu não consigo fazer jejum. Cara, isso é só criança que não consegue fazer uma coisa. Se ficar insistindo nisso. Desculpa, gente. Agora eu me empolguei. Não, é porque agora eu senti como se eu estivesse escutando alguém falando. Saíram vocês aqui da minha frente, é como se eu estivesse só escutando alguém falando. Ah, eu não consigo. Consegue, filha. Consegue. Consegue. Primeiro, que eu falei aqui, ó, a gente passou por vários, senão, se você falar não consegue, aí vai ter que fazer assim, ó, anota todos esses textos aqui, ó, da Bíblia que a gente leu. Mateus 6, 16 a 18, Lucas 5, 33 e 35, Mateus 17, 21, Daniel 10, 2 e 3. Você vai anotar todos os dias até você conseguir fazer o jejum. Você anota todos esses textos aqui à mão, até você conseguir falar que consegue fazer jejum. Agora eu consigo, Deus. Porque a gente consegue, porque o nosso Criador, ele falou que a gente conseguia, que ele fez o nosso corpo para conseguir. Então você não é um extraterrestre. Você consegue. Ele nos fez para conseguir. E não é só para conseguir, não. O jejum nos abençoa. O jejum nos potencializa.
o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Cara, o jejum ele é potente para isso. Corpo, alma e espírito alinhados. O meu sono, ai, mas eu não consigo. Gente, ó, eu vou dizer, eu não tenho um problema com sono. Eu não tenho um problema com sono. Eu não tomo remédio para dormir, não tomo remédio para acordar. Não, não tenho dificuldade para dormir nem quando eu tenho problema e nem quando eu tô muito feliz. Não tenho problema para dormir. Tipo assim, eu não durmo em qualquer lugar. Mas se deu a hora de dormir, tô com sono, agora eu vou dormir, eu deito e durmo. Pode estar qualquer coisa acontecendo, meu sono é pesado, eu vou dormir. Agora, de nada adianta a gente, mas eu durmo bem, não tem problema. Igual esse exemplo que eu tô falando, eu durmo bem. Mas de nada adianta a gente botar o nosso sono a Deus dará. Tipo assim, ao dormir, Deus, eu já sei que o meu corpo foi criado para ser regenerado e reparado enquanto eu estou dormindo. Então eu recebo essa reparação das minhas células, dos meus neurônios, dos órgãos do meu corpo enquanto eu estou dormindo. E eu sei que a tua palavra diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Então eu estou recebendo. O quê? O quê? Cura para o meu corpo, cura para minha alma, para o meu espírito. E aí você vai falando outra coisa também. Aos seus amados você dá enquanto dorme. Então, você pode também fazer isso, Deus? Ser amada de Deus? Não é? Então, aos seus amados, ele está falando comigo e com você também. Então, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Deus, então, enquanto eu estou dormindo também, olha que coisa boa, acontece coisa boa com a gente enquanto a gente está dormindo. Cuida dessa área aqui, que eu estou ansiosa por isso, Deus. Cuida desse processo na justiça, Deus. Cuida da escola dos meus filhos, Deus. Cuida disso. Entrega coisas para Deus antes de você dormir, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Usar a palavra como ferramenta, porque é a palavra que está dizendo isso pra gente. E outra, ao acordar, fale também para Deus. Que seja, ó, quando você está com o olho fechado ali, que você vai levantar, você fala, Deus, o Senhor é o dono do meu dia. Me dirige, o que eu tenho que fazer hoje? Que seja uma frase, antes de você botar o pé fora da cama. Foi isso que aconteceu hoje, que aí Deus foi e falou essas coisas para mim. Aí ele falou, então, peraí, vamos aproveitar que eu tenho umas coisas para te falar enquanto você tá. Quando você perguntou, já que você perguntou o que que é, então deixa eu te falar. E aí ele veio com isso, né? Glória a Deus por isso. E nossa alimentação. Falei, relacionamento com Deus, relacionamento com a palavra, relacionamento com o próximo e relacionamento com o meu corpo e a minha alma e o meu espírito. Como anda? Como tá? Alimentação, sono, jejum. Alimentação, deixa o Espírito Santo te guiar. O que que você tem que comer? Falei, né? Essa é a parte mais difícil para mim. Deus. Ô, Jesus. Eu falei assim, gente, vou confessar aqui um pecado. Eu falei assim, dia 1º de agosto, eu vou começar um jejum de 21 dias sem açúcar. Aí no dia 1º de agosto mesmo, eu já fui procurar um copo de açaí de 500 ml. Eu vou me despedir, eu começo no dia 2, então. Hoje é dia 10, eu ainda não comecei esse jejum de 21 dias sem açúcar. Tô confessando aqui o pecado para vocês. De verdade, é muito difícil. Para mim, essa parte é muito difícil. Muito difícil. Mas eu vou falar para Deus, Deus, eu não consigo. Ah, ele vai falar, consegue, consegue sim, filho. Consegue sim, porque eu Tem, criei. Ana, tem muita gente se identificando aqui, viu? Não é? Eu sei, eu sei. Falei, não, vai ser 21 dias sem açúcar, a partir de 1º de agosto. Falei, vou me despedir com um copo de açaí. Aí essa despedida tá até hoje, dia 10. Tá até hoje, dia 10, eu tô me despedindo para começar. Oh, Deus. Mas, ó, eu tô rindo, mas não isso não é engraçado ao mesmo tempo, né, gente? Triste a gente não fazer não conseguir coisa básica, né? Triste. Mas em nome de Jesus, eu não vou usar mais essa desculpa, não, de me despedir. A gente vai começar, em nome de Jesus, né? E eu não sei, comigo foi. Alice, Oi, Márcia. eu não estou me identificando em nada. Para Mas mim, eu imagino, nada, não, né? nada, nada. Meu Deus, tem misericórdia. Ai, Jesus.
Ai, gente, eu falei, né? Não é só pra mim, mas começa aqui, né? Começa aqui. E eu, né? Eu sempre falo, ó, eu não vou ser aquela que vai falar assim, não, tá tudo em dia aqui, tô fazendo um jejum e tá tudo maravilhoso. E não, tô falando. Eu falei, eu não tô dando um exemplo contando uma história real. Eu falei, tem até testemunha aqui. Eu falei com a minha mãe tá aqui. Falei com a minha mãe. Dia primeiro, não, acho que eu vou começar um jejum. Dia primeiro eu vou ficar 21 dias sem açúcar. Gente, até hoje não saiu. Jejum eu até Oi, fiz, Ana. mas sem açúcar em 21 dias eu ainda não saiu. Ô, Ana, Oi, deixa eu Jéssica. contar. Não, quem tá É falando? Gabi. É Gabi. Oi, Gabi. Eu tô com um problema de saúde, né? Que, em nome de Jesus, vai chegar a cura. E aí, quando eu soube o que era e por que acontecia, eu fiquei uma louca do chá, né? Chá de cúrcuma, chá de cravo, limão de manhã com água morna. Tirei açúcar, tirei pão, tirei farinha, tirei tudo, né? Aí eu disse assim, eu pensando, né? Isso é negociação que a gente vai fazendo com as coisas. E você tá falando agora, fica, tá vendo? Toda vez que eu vou comer algo que eu sei que não é bom para o problema, que só vai piorar, vem a frase: Isso aí você não pode comer, porque isso vai aumentar a inflamação. Aí eu falo, mas só hoje. Amanhã eu não como mais. Aí amanhã já é outra coisa que não foi o de ontem, entendeu? E eu fiz, gente, eu não posso, diz Deus, eu não posso, mas nem independente do problema de saúde que eu tenho, não faz bem, entendeu? É o peso, o açúcar, que é o principal fator, é o açúcar. E aí você vai comendo e você vai negociando. Hoje não. Ah, vou ficar a semana toda sem comer, mas sábado, domingo eu como, entendeu? Então você nunca consegue alcançar pelo menos 30 dias, 2 meses, 3 meses, porque aí é o tempo que você vai se acostumando, né? E aí Uhum. você sempre tá ali negociando. Não, hoje eu como, amanhã não, hoje eu como, não. E você não vai conseguir. A mesma coisa é o jejum. Você fica protelando aquilo que é uma necessidade para a gente, né? Para a carne, para matar ali a carne. E você fica negociando com o espírito. Hoje não. Amanhã sim, hoje não, entendeu? Aí você tá falando aí, por isso que eu tô aqui rindo, porque é engraçado, mas não tá certo. É engraçado e não é, né? E a gente fica, né? Só mais hoje, né? Hoje eu vou me mimar. Não tô bem, vou me mimar hoje. Essa história de me mimar é uma história de cão, do cão. Vou me mimar hoje com um docinho, ou vou me mimar hoje com uma roupa. Essa frase é do Satanás. Ana, minha filha, tu tá demais. Verdade, viu, Ana? Eu tô nessa também. Eu já até comentei lá no grupo. Eu tava muito bonitinha do jejum e da alimentação, assim, que eu tava com orgulho de mim mesmo. Aí mudou minha rotina um tempo, aí eu tenho dificuldade, né, quando muda, até me acertar com a rotina de novo. Aí já faz umas 2 semanas que eu tô, não, vou voltar, fazer jejum, começar pelo menos um dia, né, na semana. Aí eu anotei ali no mural pra mim quando eu acordar de manhã. Primeira coisa que eu ver, ficar de jejum. Você fez? Não fiz ainda. Falo, não, deu só hoje. Hoje eu vou tomar café, vou comer. Amanhã eu vou jantar bem legal, assim, pra mim não comer no outro dia. Todo dia eu invento uma história pra não fazer esse jejum. Então a gente tá falando com todo mundo. Ô, citar. Olha, hoje foi demais de tempo, né? Eu quero finalizar para abrir espaço para quem mais quiser falar. Mas eu quero orar antes de parar a gravação. É, eu quero orar para que a gente compreenda no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito essa verdade. Essa palavra, ela penetre. Sabe, na realidade, a gente olha e fala assim: tá, o que que o espiritual tem a ver com o meu docinho, né? Parece que não tem nada a ver. O que que o espiritual tem a ver? A gente fica, né, querendo achar, nossa, isso é muita, como é que fala? Isso é muito radical, isso é muito radical, mas tudo que a gente não consegue dizer não na nossa vida, eu não consigo viver sem isso aqui. A gente está dizendo que a gente não consegue se dominar, se controlar.
E na verdade, não, a gente não consegue se dominar e se controlar. Mas existe algo que é ter o Espírito Santo e o domínio próprio como fruto de ter o Espírito Santo. Quando eu permaneço em Deus e Ele em mim, eu dou um fruto, que é o domínio próprio. Então, eita, tem alguma coisa aí que não está batendo, que a gente precisa avançar, se aprofundar. Por isso que tem tudo a ver. E você entende que é o Luciano Subirá que fala isso, mas é a frase de um, acho que é Robert Murray, eu não tenho tanta certeza se o nome dele é esse, mas eu acho que é isso. Que ele fala: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo. E agora eu esqueci o resto da frase. Tipo, matou o cavalo, como é que a mensagem chega no lugar? Aí Deus te deu o cavalo, é você e eu. Deus te deu ali a estrutura, o teu corpo saudável. Eu e você vamos enfraquecendo o nosso corpo. E a mensagem que a gente vai entregar, sabe o que acontece quando a gente se alimenta mal? Você sabe que açúcar, tudo isso, Alzheimer, depressão, um montão de coisa, neurológica e mental, inclusive, e psicológica e emocional também vão enfraquecendo a gente. Então, tudo isso também está ligado à nossa falta de disposição de fazer coisas para o reino. Então, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E todas as vezes que eu não dou valor, a gente não estava falando aqui só sobre alimentação, a gente falou sobre várias coisas, mas esse é um ponto importante. E o Senhor foi a mensagem que eu, terminando agora, falando exatamente a mensagem que o Senhor me acordou hoje falando. Eu dei tudo para vocês. Eu dei tudo. Nós temos acesso a tudo. Mas por que que a gente não está usando? Que a gente está distraído demais, se amoldando ao padrão do mundo. Que é a tendência agora? Morango do amor. Vamos no morango do amor. Que é a tendência agora? Pipoca, não sei o quê. Gente, eu tô dando só um exemplo, não é que a gente não vai comer essas coisas. Não tô falando nada disso, tá? Mas a gente vai se amoldando à cultura, as coisas estão acontecendo. E Deus falou lá, ai, hoje, quando ele me deu esse versículo de novo, assim, né? Eu já tinha lido, eu sabia disso aqui, mas parece que Parece que foi um soco na boca do estômago. Quando eu li isso aqui. Filha, eu dei tudo que vocês precisam. Vou ler de novo se você não se convenceu disso aqui, ó. Deus os abençoou e disse-lhes: multipliquem-se, encham a terra e dominem-na. Tenham poder sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre os animais que rastejam. E disse mais: Eu dou a vocês todas as plantas que nascem na superfície de toda a terra e dão sementes, e todas as árvores frutíferas que dão semente. A todos os animais em que há fôlego de vida, ou seja, a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu e os animais que rastejam pelo chão, dou todos os vegetais como alimento. E assim foi. E a gente está querendo um alimento novo para desembalar. Então, Deus deu saúde para a gente. E como se curar também. Mas a gente às vezes esquece disso. Então, como eu falei, isso não é uma mensagem de acusação. Isso é um lembrete do céu para nós. É um lembrete do céu para nós. Vamos despertar, porque ainda há tempo da gente cuidar do nosso cavalo para a mensagem ser entregue. Essa mensagem precisa continuar sendo entregue. Que mensagem? A que Deus colocou dentro de você. A mensagem que você carrega, né? A minha mãe escreveu aqui: Meninas, desejo que me entendam 100%. E para isso eu me coloco verdadeiramente dentro da mesma situação, comportamento, idas e vindas. E tratar isso de uma forma engraçada, sendo coniventes umas com as outras, coniventes conosco mesmo. E isso é sério demais. E tudo que vamos levando dessa forma, não damos a devida importância. Seriedade, seriedade. Isso é espiritual, como já sabem, faz parte da nossa batalha.
Quando a gente estava aqui, exatamente quando a gente estava aqui falando e rindo, eu tive essa sensação. O que minha mãe tá falando aqui, eu tive essa sensação. É engraçado, eu até usei essa frase, é engraçado e não é. É engraçado, mas não é engraçado, né? Porque essa é uma mensagem, né? Eu falei aqui, ó, tô aqui para começar uma dieta. É sério? Tô aqui para começar tirar o açúcar. Isso é sério? Por que que a gente não consegue fazer as coisas que Jesus falou para a gente fazer, que Deus colocou lá desde o do princípio? Mas às vezes eu vou falar ainda algo ainda um pouco pesado, tá? Não se coloquem tipo assim, ah, foi eu que fiz isso, fui eu que ri, foi eu. Não, todas nós aqui estávamos rindo e então não é ninguém aqui específico, todas nós. Mas às vezes o inimigo tenta distrair, roubando a semente da gente para que a gente aquela palavra não fique séria dentro da gente, sabe? Que a gente fique só de uma forma leve, isso aqui. E não é leve mesmo. Não é para que você se sinta condenada. Nem eu, nem você, condenada. É para que a gente peça ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu não quero mais estar nesse lugar. Eu não quero mais estar nessa condição. Eu não quero mais viver isso aqui que eu estou vivendo. Me ajuda. Sabe por quê? O domínio próprio, eu não crio a minha fábrica de domínio próprio. Você entende que domínio próprio não é a minha força que faz o domínio próprio acontecer? É um fruto do Espírito. Então, é o Espírito que me ajuda a vencer isso. Se eu não me relaciono com ele a esse ponto dele gerar em mim esse fruto, não vale o meu esforço. Não adianta eu me esforçar. Não é na força do meu braço. Ai, mas agora eu vou me esforçar e eu vou conseguir. Ai, se esforça mais um pouquinho. Não se esforça. O esforço, ele tá contra o esforço, ele é usar a força do seu braço. Ah, então eu não vou me esforçar. Não, você vai entrar debaixo da condução do Espírito Santo. Isso é o domínio próprio. Amém? Glória a Deus. É isso. Eu vou orar e eu vou parar a gravação. Que essa gravação aqui, 2 horas, quem vai ver depois a gravação, vai assim, gente, o que que aconteceu? Ela esqueceu gravando, né? Ficou lá gravando. Mas é 100% necessário aquilo que o Espírito Santo quer hoje fazer e trazer hoje para nosso coração e para nossa mente. Sozo, salvação completa, libertação completa e cura completa, integral, para eu ter plenitude e ser aquilo que Deus me chamou para ser. O que a minha casca, não importa a minha casca, cuidar do corpo, importa sim. Não importa tanto cuidar, eu não tenho dinheiro para cuidar das minhas emoções. Pede ao Espírito Santo, ajuda a ele faz todas as coisas. Amém? Mas a gente precisa ter atenção para todas essas coisas. Corpo, alma e espírito. Nós somos um. Corpo, alma e espírito é uma coisa só. Isso sou eu inteira. Corpo, alma e espírito. Amém? Pai, em nome de Jesus. Senhor, essa palavra tão densa, tão forte para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito, Pai. Senhor, nós te pedimos que ela não, assim como a parábola, Pai, que essa semente ela não seja lançada num terreno que possa ser perdido, que ela não possa ser esquecida, Senhor, que ela possa entrar, Senhor, num lugar do nosso coração de crescer, de brotar, de frutificar. Senhor, que ela possa gerar, Senhor, frutos saudáveis que vão gerar alimento para outras pessoas, Pai. Para nós e para outras pessoas, em nome de Jesus. Pai, tudo que o inimigo for tentar fazer a partir dessa palavra, nós vamos estar tão atentas. Eu quero declarar isso, nós vamos estar tão atentas. Opa, tô vendo que o inimigo está tentando fazer aqui. Nós vamos estar tão atentas que ele não vai conseguir, não. Ele não vai conseguir roubar essa semente, não. Ele não vai conseguir fazer nada com o que ele está querendo fazer para tornar nula
para cancelar essa semente. Ele não vai conseguir, não, porque nós estamos com olhos e ouvidos espirituais abertos para fazer com que essa semente ela fique no lugar que ela tem que ficar e ela cresça em nome de Jesus. Pai, eu oro para cada mulher que vai ouvir essa gravação, para cada mulher que está aqui que vai ouvir de novo essa gravação. Pai, em nome de Jesus. Senhor, que essa palavra ela corte a gente por dentro, que ela gere um verdadeiro arrependimento. Senhor, que essa palavra ela não gere somente algo pesado, mas que ela gere um verdadeiro arrependimento, não remorso, arrependimento. Que ela doa para gerar mudança, transformação. Que ela não seja mais um remedinho, uma anestesia, mas que ela corte a gente por dentro e opere em nós uma mudança completa e definitiva. Em nome de Jesus. Pai, que essa palavra ela gere o verdadeiro arrependimento, restauração e transformação de corpo, alma e espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te pedimos perdão, Pai, por tantas vezes lidarmos com tudo isso de forma avulsa, de forma leve, quando o teu Santo Espírito está nos sacudindo por dentro e a gente não está valorizando aquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, nos perdoa. Senhor, gera em nós a verdadeira consciência do que nós precisamos mudar, porque cada uma de nós sabemos exatamente aquilo que nós precisamos mudar. Mas muitas vezes nós estamos distraídas, Pai. Distraídas pela cultura do mundo, distraídas por problemas, distraídas com outras coisas. Senhor, nos traz a consciência daquilo que nós precisamos, porque nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos, Senhor, comer, dormir, jejuar, andar, falar, receber, frutificar e fazer tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Tudo para a tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, continua conosco. Pai, nós queremos ruminar, mastigar, meditar nessa palavra. Pai, em cada uma, Pai. Eu sei que cada uma precisa receber uma parte. Uma parte é mais importante que a outra. Pode ser mais hoje, mais importante do que para outra aqui hoje. Mas, Senhor, que essa palavra completa penetre o nosso coração. E que todas as partes que nos é necessária, Pai, hoje, que recebamos de maneira plena no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meninas, eu vou finalizar aqui a gravação, mas eu queria te encorajar a fazer uma coisa. Agora, enquanto eu estava terminando de orar, eu vi uma cena. Eu vi cada uma de nós bebendo uma coisa. Bebendo como se tivesse bebendo essa palavra. E essa palavra fosse para cada parte assim da gente, sabe? Para cada veia, o sangue levasse pro cérebro, pro coração, essa palavra fosse para cada parte do nosso corpo, para cada órgão do nosso corpo, essa palavra. Então eu quero te encorajar a fazer uma coisa. Eu tô falando isso antes de finalizar a gravação, porque quem tá assistindo também essa gravação, eu quero que te encorajar a fazer isso. Que você hoje reserve um tempo do seu dia, agora da sua tarde, da sua noite, que você reserve um tempo, lembrando dessa palavra, que você pegue um pedaço de pão, um pedacinho, como da ceia, um pedacinho de pão. Se você não tiver pão, um pedacinho de fruta, o que quer que seja, é um pedacinho de qualquer coisa, e que você coma como
o corpo de Cristo como pão e que você pegue um pedacinho, um pouquinho de suco de uva, um pouquinho de água, o que quer que seja, e beba como a representação do sangue de Jesus entrando em cada órgão do seu corpo. Você já tem o Senhor em cada órgão do seu corpo. Mas eu quero dizer como selando essa palavra, porque eu vi essa cena agora, por isso eu estou encorajando você a fazer isso. Amém? Não espera você ir só lá no dia que vai tomar ceia na sua igreja. Isso não é pecado, não, tá bom, gente? Você tomar santa ceia fora da tua igreja, isso não é pecado, não. Pelo contrário, isso é bom para você e para mim. Então, coma um pedaço de pão, um pedaço de fruta, lembrando do corpo e do sangue de Jesus. E, receba, e o que que eu falo nesse momento? Coma e beba do sangue de Jesus e diga: eu recebo do corpo de Cristo no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Eu sou curada. Faça declarações. Declare: eu sou curada. Eu estou e eu sou curada. Porque o Senhor levou sobre si as minhas dores e as minhas transgressões e as minhas enfermidades. E declare isso. Beba e coma e declare isso. Amém? Eu vi essa cena e eu creio que isso é profética para que você faça isso. Então não esqueça, faça isso hoje ainda. Tá bem, meninas? E agora eu vou parar a gravação aqui. Que gravação gigante, né, gente? Deus abençoe você que vai ouvir essa gravação e faça isso. Se você vai assistir essa gravação, que dia que você está assistindo essa gravação, faça isso. Amém?